Bem-vindos ao canal Conta Contos. Não esqueça de se inscrever, para não perder nenhuma história. História de hoje. Me apaixonei pelo meu chefe. Ele acabara de chegar. Estava terminando seu treinamento. Uma espécie de trainee, como se fosse uma ambientação. Em breve ele seria o Todo-Poderoso. Eu o conheci em uma palestra de apresentação onde receberá a nomeação de futuro diretor-geral. Ele era o chefe mais bonito que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Muito bonito mesmo. Mas sabe aquela beleza natural, sem nada de mais ao mesmo tempo com tudo de mais encantador. Um charme, uma simpatia, ele era meigo e tinha uma delicadeza no olhar. Rapidamente ele virou o comentário das meninas na rádio corredor. Mas ele sempre foi muito sisudo e demonstrava comprometimento, responsabilidade e muito profissionalismo. Nunca deu ideia para nenhuma funcionária. Isso estava totalmente longe dos princípios e dos valores da companhia que fazíamos parte. Sempre que ele estava na diretoria e eu entrava para pedir alguma orientação ou direcionamento sobre o trabalho, ele estava lá, todo focado. Ele não era meu chefe direto, era de outro setor. Mas às vezes, em algumas situações alguns assuntos se cruzavam e eu precisava me dirigir a ele. Muito esporadicamente. Ele era de outro estado, tinha um sotaque tão lindo, tão bonitinho. Ele era doce, suave e gentil. Ao analisar seus atributos ao longo dos meses que dividíamos o mesmo ambiente profissional, pude constatar que ele tinha tudo que eu sempre desejei e admirei em um homem. Ele era maduro, responsável, super dedicado, conciso. Sucinto e ao mesmo tempo muito detalhista quando necessário. Palestrava como ninguém. Suas palavras tocavam a nossa alma. Não era aquele estilo de pessoa mecânica, teórica ou que parecia apenas mais um a nos dar ordens. Sabe aquele chefe que nos projetamos nele? Que é um exemplo a ser seguido. Que nos motiva, incentiva, que o admiramos e temos o prazer em segui-lo e em nos tornarmos como ele. Ele era 100% humano. Sabia lidar com as pessoas e ser um verdadeiro gestor. Dono de um sorriso encantador e cativante. Ele transmitia paz, mas ao mesmo tempo, tinha um olhar de tigre e um andar de leão. Sabe aquela pessoa onipresente? Coisa e postura de chefe mesmo. Deve ser. Onde ele passava ele era o centro das atenções e apesar de tímido, muito envergonhado e detestar holofotes, isso era inevitável. Eu brincava comigo mesmo e pensava, se quiser anonimato, não tenha cargo elevado. Mas ao mesmo tempo, ele era inacessível e inalcançável. Confuso isso, não? Certa vez, estávamos em uma festinha de comemoração da empresa. Acho que era aniversário de um dos supervisors, num quiosque da orla. Chegando lá, em um determinado momento ficamos um pouco mais próximos. Talvez por ele estar fora do local de trabalho estava um pouco mais à vontade ali. Um pouco mais solto. Trocamos algumas palavras.
Na hora de ir embora, ele se ofereceu para me deixar em casa. Sempre muito gentil e educado. Os outros convidados e funcionários iriam para caminhos totalmente opostos ao nosso. Então, aceitei. Quando entramos no carro, não sei o que aconteceu direito. Quando aquela porta se fechou, um mundo se abriu. A gente se olhou meio estranho e diferente e... Sabe aquelas cenas de filme? Ele me pegou pelo pescoço e começou a me beijar loucamente, sem dizer nem explicar nada. Como foi que de repente aquilo aconteceu? Eu só lembro de, no meio do beijo, nós nos beijávamos e falávamos concomitantemente. Ele dizia assim: eu não posso, não sei por que estou fazendo isso, desculpa, não poderia, trabalhamos junho, eu sou o seu, e nada parava aquele beijo. A gente falava, pensava, mas continuava ali naquela explosão. Então por que me beijou se não poderia? Disse. Ele respondeu: foi mais forte que eu. Você me tira do sério, rainha. Gente. Rainha. Saí de assistente para rainha. Será que era a forma que ele chamava as mulheres especiais, mas praticamente desconhecidas, lá na cidade natal dele? Vai saber. Ele pegou oficialmente meu telefone, porque com certeza no RH tinha tudo e mais um pouco, e marcamos um encontro. Chegando em casa estava completamente perplexa com aquilo que acabara de acontecer. Sabe aqueles dias chuvosos? Aqueles dias que tinha tudo para dar errado. Mas deu certo. Eu atravessei a cidade quase toda a noite, debaixo daquele temporal. O nosso maior receio era a probabilidade de pessoas nos verem juntos e rolar toda aquela fofoca no trabalho. E ele perder o cargo que sempre sonhou, estudou, batalhou e tinha acabado de assumir. Foi tenso. Mas a gente conseguiu driblar todas as barreiras e sair. Ficar juntos. Eu estava muito tímida. Não sabia o que falar nem o que fazer direito. Estava muito sem jeito. A gente nunca imaginou nada daquilo. Somos, tão profissionais, será? Não tinha como ele saber do meu interesse por ele. Não sei o que deu na nossa cabeça naquele dia. Fico tentando criar maneiras para encontrar motivos de como aquele beijo foi acontecer. Mas ele, com aquele jeitinho todo especial dele, foi quebrando tudo isso, em pouquíssimo tempo. Ele tinha acabado de chegar de uma pelada de futebol com os amigos. Não existe coisa melhor nem mais gostosa nesse mundo do que homem suado. Fico louca com isso. Como rapidamente perdemos a timidez, nem deixei ele tomar banho. Começamos a nos atracar assim mesmo, aquilo me deixou doida, desnorteada. E dessa noite, só tenho boas, excelentes, lembranças. Pouco tempo depois disso, eu mudei de cidade e pedi transferência da empresa. Não conseguia lidar com meu sentimento por ele e aquela indiferença toda dele por mim quando estávamos no trabalho. Com todos ele continuava o mesmo. Comigo, ele mudou. Será que estava arrependido?
A forma que ele me ignorava e fingia que eu não existia, me decepcionou bastante. Parecia que, para que ninguém desconfiasse de nada, ele precisava agir daquela forma. Mas se for pensar, por um lado, aí sim que desconfiariam. Porque somente eu era tratada assim. Toda vez que eu tentava conversar sobre o comportamento dele, ele não me dava nenhuma abertura. Estava e permanecia mudo. Mas fora dali, daquele cenário, parecíamos um só. Isso ainda me dava um certo conforto em viver aquela história. Mas aquela situação toda tinha mexido muito comigo. Eu estava com outros planos e objetivos, assim como ele também. E em seguida, mudei de emprego e hoje não temos mais vínculo nenhum empregatício. Voltamos a nos falar há pouco, quase 7 anos depois. E nessas conversas, parece que nada mudou. Descobrimos o quanto marcamos um a vida do outro. E o quanto até hoje nossa história foi inesquecível. Ele assumiu, tempos depois que eu me distanciei, o quanto eu deixei a cabeça dele confusa e que ele nunca tinha conseguido parar de pensar em mim, nem um dia sequer. Esse era o motivo que justificava a maneira que ele tinha se comportado comigo após tudo o que vivemos. Pois ele mesmo não sabia como lidar com o que sentira por mim. Ele teve uma crise de consciência. Não soube separar as estações. Estava prestes a largar sua vocação para viver comigo. Ele ficou balançado. E muito. Mas não poderia, nem deveria, jogar toda a sua carreira fora. Como eu poderia imaginar o que sentira por mim, ele agindo daquela maneira? Ambos estavam apaixonados. Mas nenhum teve coragem de falar ao outro. E quem nos garante que poderíamos sim ter vivido nossa história? Mesmo com todos os percalços e limitações. Sem que ninguém tivesse sido prejudicado, nem no trabalho nem no lado pessoal de cada um. Enfim, isso não saberemos. Na época, optamos por não saber. Não arriscar. Eu não me perdoaria em vê-lo largando tudo que conquistou por mim. Como um chefe poderia continuar sendo um exemplo se soubessem que ele quebrou a regra principal, que era não ter envolvimento com funcionários? Eu teria me sentido muito culpada. No dia em que ele se declarou para mim, foi inacreditável. Pois pensava que não tinha passado de mais uma ilusão. Que para ele, era somente atração. E quando ele confessou que sempre nutriu fortes sentimentos por mim e que eu era até hoje única e especial para ele, fiquei sem reação. Tem coisas que a gente não escolhe. Simplesmente acontece ou deixa de acontecer. Demorou um bom tempo para ambos aceitar essa realidade. Mas em nossa memória, aquele sentimento único e verdadeiro sempre permanecerá vivo dentro dos nossos corações. Sempre. E nada nem ninguém será capaz de fazer isso mudar dentro de nós. Obrigado por acompanhar até aqui. Se inscreva no canal. Até a próxima história.